Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Lescano da Procedural XYZ. Essa é a terceira aula de Introdução à Modelagem. Já nessa terceira aula eu gostaria de falar da importância dos assuntos abordados na aula 1 e 2 e em que momento da vida isso me ajudou bastante. Tá? Eu vou usar como exemplo aqui um trabalho que eu ajudei a desenvolver com o pessoal da Kaka Studio. Aliás, um beijão para todos eles. Vou mostrar mais ou menos aqui o trabalho. A gente fez aí um bando de jujuba. Foi feita uma simulação bem pesadona. Tá? E isso só é possível graças a esses esquemas de modelagem de produção que eu estou mostrando para vocês, né? Principalmente nessa aula 1 e 2. Então eu separei uma cena, até fiz um preview aqui, onde eu tenho aí milhares de jujubas. Era uma cena bem pesadona. Inclusive a gente teve suporte aí do professor Álvaro, tá? Que encontra-se aí as matrículas abertas para o curso dele na Procedural XYZ. É só entrar lá no nosso site www.xyz programas, Álvaro Moreira, beleza? E aqui a gente teve um baita de um problema, porque a gente precisava simular essa orgânica com esse volume de jujuba. E isso só é possível graças a esse controle de quantidade de polígonos que a gente sempre procura manter em uma cena pesada como essa. Então, como modelar uma jujuba, né, nesse caso aqui, como a gente modelou essa jujuba para que ela pudesse ser replicada essa quantidade de vezes sem que pudesse isso prejudicar o nosso sistema de renderização. Notem que lá embaixo tem muito mais, tá? Então a gente pensou numa maneira de modelar. E essas maneiras elas coincidem com o que a gente falou na aula 1 e 2. Então eu vou tentar fazer de novo aqui, tá? Vamos lá rapidão. Eu vou pegar o meu cubo aqui, tá? Vou colocar aqui no Display Ground Shading Lines para a gente poder ver as linhas, tá? Eu vou usar aqui subdivisões, por enquanto, que eu acho que é bacana. A gente consegue puxar por esses handlezinhos aqui, ó, e meio que dar um formato aí do corpinho da nossa jujuba, certo? Eu vou blocar todo o modelo primeiro com as primitivas, como eu falei na aula 1, para depois converter elas em editável. A esfera aqui, ela tem algumas primitivas diferentes. Eu vou utilizar aqui a Hexaetron com 8 subdivisões para ficar bem baixa a quantidade de polígono, beleza? Aqui no corpinho ainda eu vou colocar uma subdivisão em X, tá? E aqui e mais uma em Z. Vai ficar duas, certo? Então eu tenho 4 aqui polígonos, 4 aqui polígonos. Eu posso fazer uma solda de braço, né? Segundo as técnicas que a gente já estudou, beleza? Então eu bloqueei aqui mais ou menos o corpinho dela. Depois eu vou puxar melhor isso, tá? Eu vou pegar um cubo aqui novamente para fazer o bracinho. Vou dar aquela rotacionada de leve. Eu procuro sempre pegar na fitinha, porque a fitinha ela ajuda. Vou dar uma escaladinha e vou posicionar ali o meu bracinho, beleza? Lembrando, né, das aulas passadas, para eu conectar um polígono de 4 lados, para eu conectar nesse polígono aqui, onde eu tenho uma estrutura de braço, onde eu tenho 4 faces, 1, 2, 3, 4, inclusive vou até converter aqui, a gente estava apertando a tecla C, para vocês verem, olha lá, 2, 3, 4, eu preciso ter uma superfície aqui também com 4, né? Que no caso vai dar uma aqui, peraí, isso, eu tenho que colocar aqui, ó, uma subdivisão e uma aqui no centro, né? Eu tenho 4 faces ligando com 4 faces aqui, então é possível que eu crie uma solda para que essa situação funcione, beleza? Eu vou dar um espacinho aqui mais para baixo. Como fazer para acelerar meu processo de modelagem aqui nesse sentido? Porque eu tenho um braço do outro lado que vai ser do mesmo tamanho e eu tenho duas pernas para fazer aqui embaixo. Então eu vou utilizar um recurso aqui bem bacana, que é o processo de simetria. Vou jogar o cubo ali dentro, automaticamente ele já vai criar para mim
né, o outro bracinho lá do outro lado. Tá ok? Se eu replicar essa simetria aqui, eu seguro Ctrl e arrasto e puxar lá para baixo, eu também tenho o que? As minhas perninhas. Beleza? Então, eu vou só dar uma rotacionada aqui, porque a perninha, né, ela tem uma outra característica. E vou posicionar aqui o meu modelo. Tá? Legal. Eu tenho aqui já o meu bloco de modelagem todo posicionado, tá? E agora eu vou tentar unir essas partes aí com os processos de solda que eu ensinei para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é converter essas simetrias aqui em editável. Converti aqui. Lembrando que eu tenho alguns recursos que eu vou mostrar, assim, foi só meio que um posicionamento meio que visual para vocês enxergarem. Eu não tenho necessidade de modelar todo esse lado aqui, tá? O que eu quero fazer na verdade é um outro tipo de técnica para chegar num resultado similar aqui desse lado. Não necessariamente eu preciso soldar 4 partes, eu posso soldar só 2 aqui desse lado e replicar com uma outra simetria. Vou fazer isso lá na frente, tá? Então, aqui, já de cara, vou converter em editável, pensando nessa técnica que eu acabei de dizer para vocês. Como o modelo é binário, olha lá, ó. Se eu deletar aqui, ó, eu vou ter metade da minha esferinha, dos meus cubinhos aí, do meu braço e da minha perna. Isso já facilita o processo de eu enxergar o que está acontecendo ali, tá ok? Olha lá, eu consegui enxergar o que eu preciso cortar, certo? E vou conectar e deletar, tá ok? Feito isso, eu vou pegar aqui essa estrutura toda que eu já fiz, vou dar um UL, certo? Só para vocês verem aqui o loop que eu vou trabalhar, tá? Vou vir aqui fazer aquilo que a gente fez na aula passada, que é dar um slide. Olha lá, para eu poder fazer a paragem correta do modelinho. Beleza? Agora eu consigo tirar aqui com o L de faces, né? O que eu não vou precisar para minha cena. Agora eu preciso fazer o buraco de encaixe. Já ensinei isso para vocês na aula 2 e também na aula 1. Olha lá. E vou deletar, né, com extrude inner. Para outros softwares a gente chama isso de inset. MQ. Nesse aqui eu vou soldar no intermediário, porque depois eu vou precisar ajustar, precisar espaçar. Certo? Agora eu vou posicionar melhor aqui o meu modelo. Vou dar aqui um slide para dar uma espalhadinha. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar esses pontos aqui de cima e já meio que criar um ombrinho aqui, certo? Tirar essa coisa reta. Aí eu venho aqui dando um slide para ficar mais orgânico.
Afinal é uma jujuba. Olha lá, uma jujuba barrigudinha. Vou posicionar melhor aqui. Essa solda aqui de baixo vai ser um pouquinho mais complicada, a gente vai ver como vai fazer ainda, tá? O L aqui. Vou puxar aqui. Certo? Eu posso fazer um bevel aqui para arredondar, certo? E ter aí o meu bracinho do jeito que eu preciso, certo? Eu vou fazer esse trabalho de deixar isso mais redondinho, tá? Mas com meu subdivision posterior. Vou só abrir aqui para ficar mais legal e acompanhar mais a silhueta do corpo. Ó. Tá ok? Então eu tenho aí o meu bracinho já bem modelado. Já só aqui para ficar mais redondinho. Se eu jogar isso aqui dentro de um subdivision, eu já tenho mais ou menos um subdividir por um só, para ficar com menos subdivisão. Então eu já tenho mais ou menos aí o corpinho da minha jujuba. Tá ok? Bem legal, né? Então eu vou desfazer aqui. Tá. Beleza. Como soldar aqui essa perna agora? Talvez seja necessário a gente criar um ou outro ponto a mais. Vamos ver. Tá? Ou talvez a gente consiga fazer isso com a extrusão direto do meu modelo. Também vamos ver. Tá? Eu tenho aqui eu vou dissolver isso aqui que eu não vou precisar, sei lá, vamos ver aqui. Tá. Vamos posicionar mais ou menos aqui, certo? Depois a gente pode arrumar melhor. Eu tenho 4 faces aqui embaixo querendo juntar, então eu preciso fazer um extrude de 4 lados. Eu vou fazer toda essa parte aqui extrudada. É uma solda meio curva, tá ok? Então eu vou, ó. Isso pode acontecer com vocês, tá? Isso aqui tá acontecendo porque eu preservei os grupos aqui, ó. Opa! Porque eu tenho grupos preservados, marcados, né? Eu tenho que ter. E eu tenho que aumentar isso aqui para cima de 90. Olha lá. Agora funcionou, certo? Vou só aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Vou rotacionar melhor aqui. Vou fazer de novo aqui por dentro para vocês verem. Olha lá. Se eu tiver isso aqui abaixo de 90, a hora que eu dar um extrudinho, olha lá. Ele vai criar essa segmentação que eu não quero. Então, só aumentar aqui. Tenha certeza que o Preserve Groups está habilitado. E aumenta aqui para 90. Pronto. Ele pegou tudo que eu precisava. Certo? Então, vou deixar aqui por enquanto, tá? Não vou apagar não. Eu só vou meio que posicionar aqui as splines para que eu consiga um resultado melhor. Subir aqui mais ou menos perto. Depois eu dou uma desamassada, tá? Aqui. Aqui. Aqui.
aqui, aqui e aqui, certo? Vou dar um L, tá meio diferente daquilo que a gente tem acompanhado, mas eu preciso deletar isso aqui, porque isso aqui não vai me ajudar, tá? E aqui, vou deletar o meu buraco. Teoricamente eu tenho a quantidade de lados para poder fazer a solda certinha no corpo, então eu vou soldar no corpo aqui nesse caso, para depois eu fazer os slides, tá ok? Então aqui, ó, MQ. 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 E espaço, né? Como já ensinei nas outras aulas. Eu tenho aí a minha perninha soldada. Eu só preciso espalhar melhor agora essa situação toda, né? Então eu vou puxar aqui, meio que na barriguinha aqui, certo? E eu vou usar um slide para espalhar as minhas linhas. Tentar deixar redondinho. Lembra lá do cilindro, né? Tipo, puxa pro lado aqui, ó. Pra meio que parecer um cilindro. E se sair alguma coisa do lugar, vocês podem pôr, não tem problema. Não tenham medo de puxar, tá? Não tenham medo de puxar o modelo de vocês. E rotacionar bastante a câmera. Olha lá. Bundinha. A bundinha da Jujuba. Certo? Essa curva aqui eu gosto de dar, né, para mostrar o que é parte da frente, o que é parte de trás. Isso é bem legal. A gente poder ter essas curvaturas anatômicas. Anatomia de Jujuba. Tá? Aqui também, para tirar essa coisa reta, só puxar para fora. Ó, formou meio que um cilindrão. Aqui do lado também está reto, vamos formar meio que um cilindrão também. Fora. E aqui dentro também. Certo? Assim como o bracinho, ele tá muito reto aqui embaixo, né? Eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui na fitinha, porque daí eu puxo na diagonal e para baixo, tá? Vou dar um L de quinas aqui. Bevel. Tá? Vou posicionar aqui. Certo? E eu tenho aí o meu corpinho meio que modelado já. Olha lá. Com uma baixa quantidade de polígonos para poder trabalhar, para poder simular em cima dele. Tá? Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como reconstruir o outro lado. De novo, na simetria. Olha lá. Eu ainda tenho a minha cabecinha. Ela não está ainda perfeitamente grudada ao meu corpinho. Vou ter que criar uma solução para isso, tá ok? É a próxima coisa que eu vou fazer. Eu só quero falar um pouquinho sobre a simetria aqui nesse caso. Aqui tá acontecendo. A simetria não conseguiu unir porque ela tem uma tolerância de 0,01 aqui, tá? Coloca 1 que deve resolver. Vamos ver aqui se 1 resolve. Não? 2. 2 resolveu. Por causa da minha escala, da escala do meu objeto, tá? Isso quer dizer que a cada 2 centímetros de distância ele vai juntar esse ponto, certo? Olha lá, tem tipo olha lá. Isso é bem útil saber. Toma cuidado que se você aumentar muito essa tolerância, você começa a soldar os pontos aqui de fora. Por exemplo, colocar aqui 30, olha lá, ó. Ele começa a soldar coisa que não deveria. Tá ok?
Então aqui eu vou pegar minha simetria e converter ela em editável, para facilitar a minha vida, beleza? E agora aqui eu vou dar um UF, Fill Selection, e vou subir minha cabeça, tá ok? E o que eu preciso fazer? Eu preciso soldar aqui com aqui. Vocês entendem a importância da solda agora? Tudo que a gente vai fazer precisa ser soldado, tá? Aqui eu vou deixar mais retinho, deixar mais bonitinho aqui. Solda é vida, tá? Então eu vou dar um inset aqui. E também vou dar um inset aqui. Não vou construir um cilindro de pescoço, tá? Vou usar uma outra técnica. Eu sei que tem muita gente aí que já quer colocar um cilindrão e já mandar soldar, tá ok? Mas é muito mais fácil fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? Vou deletar aqui. Vou deletar aqui, certo? Eu tenho 4 lados lá, 4 lados aqui para poder soldar. Então eu vou dar um UF aqui, vou baixar. Tá? Eu vou criar essa seleção aqui, ó, Set Selection, tá vendo? Ó? Set Selection, vai criar uma seleçãozinha só da cabeça aqui, ó. Então, criou? Deixa eu dar 2 cliques aqui para ver se funcionou. Sim, funcionou. Tá guardada essa seleção, beleza? E os pontinhos aqui, né? Eu vou soldar. Aqui. Vou soldar sempre na base. Aqui é meio complicado para poder enxergar, tá? Então aproveitem aí o recurso do 3D que vocês têm para ficar girando. Ó. Tenho tudo muito bem soldado, bonitinho. E agora só vou arrumar novamente a anatomia da jujuba, dando uma espalhada aqui, que ela meio que não tem muito pescoço. Tô só espalhando aqui os polígonos para deixar mais orgânico. Tá vendo que você vai puxando um, o outro já vai precisando puxar também. Uma coisa leva a outra. Beleza? Olha lá, pescocinho já. Então aqui eu vou baixar aqui. Vou baixar aqui. Dei 2 cliques na seleção, porque eu queria poder fazer esse ajuste, deixar a cabecinha mais redondinha, do jeito que a jujuba é, e dar uma escaladinha aqui, tá? Aqui eu não tenho que ter esse pescoço todo, que ela é uma coisa meio única. Vou dar uma escaladinha aqui para ficar reto, tá? E poder controlar aqui, ó. Legal. Bem bonitinha a nossa jujuba, tá bem orgânica. Então, se eu colocar aqui dentro do meu Subdivision, colocar como um, para não dividir tanto, eu tenho a jujubinha mais ou menos modelada já. Vamos fazer só um detalhezinho aqui do olho. Vou dar um extrude inner novamente, só que sempre, se eu der um preserve groups, olha lá, ele vai fazer tipo um ciclope ali, não é legal. Eu quero desabilitar esse preserve groups, certo? Olha lá, vou trazer para frente.
e simplesmente dar um extrude para fora com a tecla D do tecladinho de vocês, tá ok? Olha lá. Tá meio zoiuda demais. Só uma puxadinha de leve, né? Não precisa ser tanto. Tá meio achatadinha. Natural. Porque ela tá quadrada. Se eu quiser menos achatadinha, eu tenho que subdividir melhor a cabeça aqui. Mas não é o caso, porque ela quase não vai aparecer essa subdivisão depois que tiver texturizado. Vou até diminuir elas aqui. Puxar por ponto que é melhor. Ó, fica mais redondinho. Beleza? Dá pra baixar também um pouquinho mais esse olho, vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês acharem mais legal aí, tá? Escalei para ficar menorzinho. Beleza? E aqui o meu bumbum que a gente fez, ficou bem engraçado. Mesma coisa aqui do Preserve Groups, tá? Puxar um. Tá aí. A minha jujubinha. Durante o processo de bevel, você pode ver que vai ficar essas marcas aqui. Isso acontece no Cinema 4D, que deleta a tag Fong e volta e cria uma nova, que devem resolver. Pronto, resolvido. Né? Então tá aí a minha jujuba. Eu preciso fazer alguns leves ajustes, mas tecnicamente ela está pronta para poder ser simulada. Como eu falei para vocês, simulação, gente, só funciona com modelos leves para produção. Se não for leve, você vai ter complicação, tá? Esse tipo de trabalho aqui facilita muito o processo de um VFX pesado, como foi feito aqui nesse trabalho. Vou dar play de novo. Agora tenham certeza de que esse tipo de replicação aqui de milhões de jujubas pode ser feito. Então eu tenho aqui o meu subdivision, certo? Subdividir aqui por 3 que seja, não tem problema. Vou ligar 2. Não precisa de tanto assim, acho que talvez até um resolva, né? Uma jujubinha que está sendo vista de longe já vai resolver, certo? Ali no caso a gente replicou com X-Particles, que não é o caso agora de a gente falar. Mas aqui eu vou colocar aqui um modo grid só para vocês verem que dá para multiplicar isso algumas vezes, tá? Agora aqui no Cinema 4D eu tenho uma parada do multi-instance que favorece a visualização disso de uma maneira mais leve. Isso a gente vai ter aula lá no meu curso no site da Procedural, tá ok? E a gente pode aqui randomizar Homography Random parâmetros, né? Randomizar, brincar e fazer aí os motion que vocês quiserem. Né? Que vai ficar legal. Tá ok? Agora, as jujubinhas aí são passíveis de produção de efeitos especiais com partículas.
Beleza? Então, essa aula veio para fechar a importância da aula 1 e da aula 2 no processo de solda durante uma produção profissional, tá? Eu repliquei aqui aquele job da Akaka, né? As técnicas que a gente utilizou. Procurei fazer o mais devagar possível aí, para vocês entenderem o processo. E como tem pouquinho polígono, como vocês podem ver, vou até desligar o Subdivision, vocês conseguem isso replicar isso milhões de vezes para criar o efeito que vocês quiserem, ok? Possivelmente eu devo voltar com essa jujubinha aí e mostrar algumas coisas bem legais que dá para fazer com ela, dentre elas materiais e simulações de vento em cima dela, como se ela estivesse caindo, vai ser bem legal. Acompanhe aí as nossas aulas e aproveitem. Bons estudos. Valeu!